Então, o que ocorre se constantemente nós represamos ou nós reprimimos os nossos sentimentos? Então, cada emoção que nós temos, cada sentimento que nós temos, produz uma energia. E as nossas energias emocionais se materializam de alguma forma. Mesmo que não expressemos as nossas emoções, os nossos sentimentos de forma verbal, as nossas emoções e os nossos sentimentos, que nós chamamos de negativos, eles querem nos mostrar algo, principalmente sobre as nossas carências e também como nós lidamos na nossa relação com as outras pessoas. Então sempre tem algum significado, tem algum motivo daquilo que está acontecendo. Com a influência do meio em que nós vivemos, nós aprendemos as maneiras de como nós devemos sentir as nossas emoções e aprendemos também como nós devemos esconder as nossas emoções. Isso através das várias experiências, das influências do meio, né? E essas formas de pensar, de sentir, de agir, começam a fazer parte da nossa personalidade. E ela tem ação na nossa emotividade e também na nossa sensibilidade, nos deixando mais ou menos emotivos, nos deixando mais ou menos sensíveis diante das situações. Então todas as experiências da vida nos conduzem a nós aprendermos a sentir e a esconder as coisas, esconder as nossas emoções, de acordo com a influência do meio, de acordo com as experiências que nós temos na vida. Então as emoções e os sentimentos ocorrem o tempo todo na nossa vida. E de acordo com o nosso nível de consciência, nós podemos sentir alguma coisa e tomar uma ação. O problema é quando temos emoções e sentimentos e ao invés de nós tomarmos uma ação produtiva, por exemplo, de acolhimento à emoção, acolhimento ao sentimento, nós reprimimos essas emoções e reprimimos esses sentimentos dentro de nós e não trabalhamos com ela. E com isso nós armazenamos essas emoções e sentimentos no nosso inconsciente e não buscamos por um significado. Então ele fica guardado lá no inconsciente. Em algum momento ele aflora. Então, por exemplo, quando nós nos sentimos tristes, é natural nós expressarmos esses sentimentos através de alguma ação, para que nós possamos lidar com essa tristeza. Porém, se nós costumamos reprimir a nossa tristeza, ela costuma produzir uma energia que fica represada em nós. E essa energia represada, ela vai aumentando cada vez que a tristeza ocorre e não tomamos uma ação. Vamos acumulando essa energia em nós. E pode chegar algum momento em que essa energia adquire uma força, uma pressão que necessita ser exteriorizada. E ela pode ser manifestada em forma de doenças ou em forma de atitudes explosivas, como situações em que dizemos que foi a gota d'água que fez com que nós explodíssemos. Na realidade, não foi a gota d'água que causou a nossa atitude explosiva, e sim o acúmulo de situações, o acúmulo de energias armazenadas e que não foram lidadas da maneira correta por nós. E quando isso acontece, quando nós explodimos, as pessoas se surpreendem, porque nós não demonstrávamos nada antes. E de repente nós manifestamos aquilo de uma forma inesperada. Então essas duas coisas já aconteceram comigo várias vezes. Tanto a forma de materializar esse sentimento sufocado, de raiva, que eu não havia trabalhado sobre ele, esse sentimento de raiva que ficou sufocado, ele se somatizou e se transformou em uma gastrite em mim. Então foi um período que eu estava sofrendo muita pressão no trabalho e naquela época eu não sabia como lidar com essa situação. E assim eu vim aprendendo com o tempo também, né? E tem também aquelas situações em que eu tomei atitudes explosivas por eu me deixar levar pelo calor do momento
me deixando levar pela forma instintiva inferior que todos nós temos, né? Que eu também tenho. E as pessoas que estavam por perto se assustaram com a minha atitude. Então a parte positiva de tudo isso é que eu venho aprendendo com esses erros. E por isso eu estou compartilhando com você essas experiências para que de repente, se você estiver passando por uma situação similar, ou mesmo se estiver acontecendo com alguém do seu convívio, você possa entender o mecanismo e também saiba lidar com esses sentimentos represados ou os sentimentos reprimidos.